Olá, irmãos, amigos, inscritos no canal Acorda e Desperta. As transfusões de sangue e nós, testemunhas de Jeová. Alguns teólogos de certas religiões acreditam, irmãos, que é permitido o uso do sangue devido a interpretações particulares, dos ensinamentos bíblicos. Eles argumentam que a palavra sangue tem diversos significados na Escritura, o que levaria a diferentes interpretações, incluindo a possibilidade de consumir ou transfundir sangue. Isso acaba desviando as pessoas da verdade sobre as restrições em relação ao uso do sangue. O termo alma tem realmente 5 significados diferentes na Bíblia, tais como, primeiro, sangue, tem um significado de sangue mesmo, conforme Levítico capítulo 17, versículo 14. Segundo, o sangue pode ter o significado de pessoa, conforme Gênesis capítulo 46, versículos 22, 26 e 27. Terceiro, o sangue pode ter o significado de vida, conforme Levítico capítulo 22, versículo 3. Quarto, o sangue pode ter significado de coração, conforme Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. E quinto, o sangue pode ter o significado na Bíblia de alma propriamente dita, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Mas note, irmãos, que as Escrituras proíbem comer ou ingerir sangue, conforme Levítico, capítulo 17, versículo 14. E as testemunhas de Jeová não proíbem transplantes de órgãos de pessoa para pessoa, deixando a decisão apenas para a consciência de cada indivíduo. A Bíblia menciona as almas dos filhos de Raquel, em Gênesis, capítulo 46, versículo 22. E o significado do sangue como a alma da carne, em Levítico, capítulo 17, versículos 11 e 12, mesmo que a palavra alma seja usada aqui para se referir aos filhos de Raquel e ao sangue, são conceitos distintos. Algumas interpretações distorcidas, irmãos, argumentam que o sangue é apenas mais uma entre 5 coisas, o que invalidaria a proibição de seu uso. Essa distorção busca desunir os propósitos revelados por Deus nas Escrituras, visando desviar a atenção dos novos estudantes da Bíblia. Porque os verdadeiros cristãos que seguem a proibição bíblica de usar sangue são frequentemente caluniados. O padre católico Felipe Aquino, da TV Canção Nova, menospreza essa proibição, afirmando que para os católicos isso já não importa mais. A alma não é o sangue, como muitos pregadores afirmam para justificar a proibição do sangue na Bíblia. De acordo com as Escrituras, a alma refere-se à vida de um homem ou animal. Jeová formou o homem e ele se tornou uma alma vivente, enquanto a terra produziu almas viventes de diferentes espécies. Portanto, a alma não é o centro da vida moral do homem, como sugerem os pregadores, mas sim a própria vida em si, que é diferente da ideia de pessoa, também conhecida como alma na Bíblia. Notem, irmãos, a alma como sendo o centro moral em uma passagem bíblica. Essa passagem é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, exorto-vos como a forasteiros e residentes temporários, a que vos abstenhais dos desejos carnais, que são os que travam um combate contra a alma, literalmente contra a vida, No grego, katatespsikes, no latim, adversus animam, e no hebraico, banafesh. Não consumir sangue dentro do contexto religioso não é confuso, pois a doutrina é bastante clara. Segundo Gênesis capítulo 9, versículos 4 e 5, e Levítico capítulo 17, versículos 13 e 14. A vida de toda criatura está no sangue, e portanto não deve ser consumido, incluindo o sangue de animais e de seres humanos. A proibição, irmãos, se estende também à ingestão de sangue por meio de transfusão, pois estaria indo contra o mandamento de não comer sangue.
Doenças como hepatite, AIDS e Zika vírus são transmitidas por sangue contaminado, o que reforça a importância de se manter a proibição de consumir sangue. Mesmo que o sangue seja considerado descontaminado, o mandamento de não comer sangue é perpétuo, como está escrito em Levítico capítulo 3, versículo 17. Alguns argumentam que a proibição se refere apenas ao sangue animal, mas o motivo pelo qual Deus proibiu o uso de sangue é porque ele representa a vida, tanto de animais quanto de humanos. Dessa forma, o sangue humano também representa a vida humana, e por isso deve ser respeitado e não consumido. Jeová considera o sangue muito sagrado por representar a vida, e por isso ele proibiu seu uso de acordo com Deuteronômio, capítulo 12, versículos 23. Portanto, irmãos, a proibição de consumir sangue se baseia no respeito pela vida e na obediência aos mandamentos divinos. Os apóstolos, eles evitaram cometer um erro nesse respeito. Lá em Atos capítulo 15, versículos 20 e versículo 26 diz: Lhes escrevi para que se abstenham de coisas contaminadas por ídolos, de imoralidade sexual, do que foi estrangulado e de sangue, que entregaram a vida ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a duração desta proibição para os cristãos, o escritor Joseph Benson mencionou: deve-se notar que essa proibição de comer sangue, dada a Noé e a toda a sua posteridade, e repetida aos israelitas de maneira muito solene sob a dispensão mosaica, nunca foi revogada, mas ao contrário, foi confirmada sob o Novo Testamento. Atos 15, e por isso se tornou uma obrigação perpétua, de acordo com esse livro aí de Notas de Benson, de 1839, volume 1, na página 43. O escritor Tertuliano, que viveu entre o ano 160 e 230, né, da era cristã, salientou: envergonhai-vos do vosso erro perante os cristãos, pois nós não incluímos nem mesmo sangue de animal em nossa alimentação. Finalmente, quando provais os cristãos, julgamento romano, né, lhes ofereceis chouriços cheios de sangue, isto é proibido, mas quereis fazê-lo transgredir. Está no livro aí, né, Apologia, capítulo 14, né, nas páginas 13 e 14. Observe que em Atos, capítulo 15, versículos 28 e 29, irmãos, os apóstolos repetem a mesma proibição do sangue. Ali diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Bem vos vá. Edição Almeida, né? Na Bíblia Almeida. Está de acordo com a revista, a Bíblia Almeida e corrigida. Revista e corrigida. Então, irmãos, com certeza, conheciam a passagem de 2 Samuel, né? Capítulo 23, versículos 16 e 17, que mostra Davi rejeitando beber água, né? Em respeito ao sangue de homens vivos, e exclamando: como eu poderia beber o sangue dos homens? A proibição de consumir sangue não se limita a questões dietéticas, mas sim a abster-se completamente do sangue como uma forma de obediência a Deus. Introduzir sangue pelas veias iria contra a ordem de se abster do sangue, conforme descrito em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Você não encontrará nenhum texto bíblico que diga: não deves fumar. No entanto, encontrará textos que fornecem princípios contra esta prática. Por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A palavra abster-se significa a proibição de transfusões, inclusive na alimentação, quando a pessoa não consegue se alimentar pelo aparelho digestivo e requer nutrição parenteral através de um catéter em uma veia. Portanto, a infusão venosa também é considerada como comer.
a ordem de persistir em abster-se de sangue? Atos capítulo 15, versículo 29. A título de comparação, considere o caso de um homem a quem um médico dissesse que precisa abster-se de álcool. Estaria ele obedecendo a ordem se deixasse de beber álcool, mas fizesse que este lhe fosse injetado diretamente nas veias? Esse é um raciocínio lá do nosso livro, Raciocínio à Base das Escrituras, na página 345. E um raciocínio muito difícil, né, de derrubar. A proibição do sangue em Atos capítulo 15, versículos 28 e 29, irmãos, não se limita ao sangue animal, mas também inclui o sangue humano. Sim, o texto menciona o sangue duas vezes. Primeiro, na referência à carne sufocada, que se refere à carne animal não sangrada corretamente. E depois na ordem de abster-se de sangue. Se a segunda menção fosse apenas ao sangue animal, seria redundante. Portanto, a proibição se estende ao sangue de modo geral, incluindo o sangue humano. Jesus derramou seu sangue na estaca de tortura, não para ser bebido, mas sim para simbolizar o sacrifício de sua vida. Segundo as profecias, o sangue do cordeiro deveria ser derramado no solo, como foi feito por Cristo. A prática de derramar o sangue e cobri-lo com pó, como ordenado por Jeová aos filhos de Israel, prefigurava o sacrifício de Cristo na estaca. Mesmo a estaca não sendo um altar santo, o sangue derramado ali se tornou o sangue do pacto. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, não devendo ser entendidos literalmente para evitar o ato de canibalismo. Jesus explicou que quem come de seu pão viverá para sempre, mas isso tem um significado figurativo, como ele enfatizou em sua reunião na sinagoga de Cafarnaum. Por isso é importante compreender, irmãos, o simbolismo por trás da ceia do Senhor e do sacrifício de Cristo na estaca, em vez de interpretar de forma literal e correr o risco de perder o verdadeiro significado desses atos de adoração. Jesus queria que seus seguidores entendessem a mensagem espiritual por trás desses rituais, em vez de se apegarem às interpretações literais que poderiam levar a confusões. No contexto, Jesus enfatiza a importância de comer sua carne e beber seu sangue para ter vida. Isso foi inicialmente interpretado de forma literal, o que soou ofensivo para muitos. No entanto, Jesus explicou que era simbólico, representando o pão e o vinho da Santa Ceia. A Bíblia destaca a importância do Espírito em contraste com a carne, indicando que as palavras de Jesus são espirituais e trazem vida. A tradução católica Ave Maria, embora aceite a transubstanciação do pão e vinho em carne e sangue, também reconhece o sentido simbólico da Eucaristia. Além disso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, ressalta que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Apesar das explicações, muitos discípulos abandonaram Jesus por considerar o radical ou fanático. A ideia de consumir o pão e o vinho como literais, carne e sangue, persiste ainda hoje entre algumas denominações cristãs apóstatas. Observe, a alma humana pode se definir como uma substância imaterial. Por isso, se já o princípio vital é capaz de transformar com muito mais razão, o cristão pode admitir a transubstanciação, a mudança milagrosa do pão em carne e do vinho em sangue, embora não mude a sua aparência de pão e vinho, sendo Cristo o possuidor da totalidade da vida. Bom, isso é o que diz o Frei Albino Arese, no livro Homem Total e Parapsicologia, de 1980, na página 58. Esse livro, irmãos, o livro O Cristianismo, né? Que já é um outro livro, né? O livro O Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã, de Early E. Cairns, esclarece: Cipriano, líder católico, considerava os clérigos como sacerdotes do sacrifício ao consagrar o corpo e o sangue de Cristo na ceia cristã. Essa ideia mais tarde foi desenvolvida no conceito da transubstanciação, depois do Quarto Concílio de Latrão, do ano de 1215, e passou a integrar o dogma católico romano, a crença de que as palavras consagratórias do sacerdote
transformaria o pão e o vinho no corpo e sangue real de Cristo. Cristo era sacrificado outra vez pelo sacerdote para o bem dos crentes. Página 92 e página 197 desse livro. Note que somente em 1215 depois de Cristo, este dogma da transubstanciação passou a valer. Podemos perguntar, se a transubstanciação fosse verdadeira, por que Jesus não a relatou aos discípulos? Porém, note que o sacrifício de Cristo não é necessário ser repetido várias vezes, como são feitos nos missais. Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 26 diz: Pois Cristo não entrou no lugar santo feito por mãos humanas, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. O objetivo não era que ele se oferecesse muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no lugar santo com sangue que não é o seu próprio. Senão teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, no final dos sistemas de coisas, ele se manifestou de uma vez para sempre, para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E veja também o capítulo 10, versículo 14, de Hebreus. Lá diz: Pois foi por meio de uma só oferta sacrificial que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Filipenses capítulo 3, versículo 19 diz: Então, o ritual da missa, de acordo com Filipenses 3,19, irmãos, o ritual da missa é sem dúvida um ato profano. Sim, um ato profano, conforme Filipenses 3,19. E 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 3 diz: No entanto, houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá falsos instrutores entre vocês. Esses introduzirão sutilmente seitas destrutivas e negarão até mesmo o dono que os comprou, trazendo sobre si mesmos uma destruição rápida. Além disso, muitos seguirão sua conduta insolente, e por causa deles as pessoas falarão mal do caminho da verdade. Também, movidos por ganância, eles explorarão vocês com palavras enganosas. Mas a condenação deles, decretada há muito tempo, não tardará, e a destruição deles não está dormindo. A Igreja Católica realiza mais de 41 mil sacrifícios de Cristo por semana, segundo ela própria. Isso mesmo que vocês ouviram. Só na Igreja Católica, Jesus é sacrificado 41 mil vezes por semana ao redor do mundo. Questiona-se como o Espírito Santo poderia estar presente em algo que se assemelha a um assassinato e canibalismo, A Bíblia proíbe o consumo de sangue e carne crua, bem como transfusões de sangue, contradizendo a doutrina da transubstanciação. Jesus, irmãos, instituiu a ceia do Senhor como um símbolo de sua morte e remissão, a ser feito em sua memória. No momento da ceia, ainda não havia sido sacrificada. Então, como os apóstolos poderiam ter comido literalmente a carne e o sangue do Senhor? As normas de interpretação da cristandade estão distorcidas, assim como acontecia entre os fariseus e outras seitas na época de Jesus. Ele combateu essa deturpação, mas ainda persiste, até os dias de hoje, essa deturpação. Observe, irmãos, a cultura e as filosofias gregas se haviam infiltrado nos ensinos religiosos judaicos. A lei havia sido alterada, até mesmo invalidada por crenças e tradições inventadas pelo homem. Conforme Mateus capítulo 15, versículo 6, E a nossa revista Sentinela de 1º de abril de 2001, na página 4. O cronista católico Cecílio Elias Neto, do jornal de Piracicaba, escreveu: E que esse pão e que esse vinho consagrados como mágica tornem-se corpo e sangue de Cristo é um absurdo. E eis aí o deslumbramento e o assustador de tudo isso. Crer no absurdo. Sei apenas que será profundamente tolo alguém que, acreditando que seu Deus esteja num pão e num vinho consagrados, não se banqueteie dele. Quantos podem dizer que come seu próprio Deus? Sim, muitos dirão, mas é atitude profana empregar ritos de canibalismo como se fosse ensino bíblico cristão. Foi o que escreveu esse cronista católico Cecílio Elias Neto no jornal de Piracicaba,
Mas os irmãos leiam também aí 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 19. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 19. A ideia, irmãos, ou sadismo de consumir sangue humano está diretamente ligado a problemas mentais. Note o que diz a enciclopédia Fator X. Lá diz: a repulsa ao canibalismo manifestou-se no folclore com a criação de monstros como cíclopes de um olho só, né? Lobisomens, homens-lobos e vampiros, demônios sugadores de sangue humano e animal. Muitos esquizofrênicos se identificam com o vampiro. Um exemplo famoso é o de Leder, que em 1827 mutilou um cadáver de uma jovem e bebeu seu sangue. Os membros da isolada comunidade de Wat Trong, na Tailândia, comem os corpos de seus líderes espirituais, acreditando que isto aumentará as chances de reencarnação do morto. Já imaginou isso, irmãos? Tá lá na página, no volume 4, né, na página 127 dessa enciclopédia Fator X. Note agora o que a mesma enciclopédia irá dizer. Lá na página 129. Ainda que pareça bárbaro, o canibalismo desempenha um papel simbólico em muitas religiões. A fé cristã, né, dessas religiões apóstatas, estamos falando aqui a fé dessas religiões apóstatas, usa hóstias e o vinho da comunhão. Observe ainda, irmãos, lá na página 130 desse mesmo livro. Em 1989, foi descoberta uma seita satânica mexicana. A carne e os órgãos das vítimas eram colocados num caldeirão. Acreditavam que esta poção lhes conferiria poderes mágicos. Essas doutrinas, irmãos, não seriam vindas de Satanás? É claro que sim, tudo indica que sim. Minúcio Félix, advogado romano que viveu até cerca do ano 250 depois de Cristo, disse: não nos é permissivo nem matança humana, nem ouvir dela. Abstemo-nos tanto de sangue humano, que em nossas refeições evitamos até o sangue de animais utilizados como alimento. Sobre essa testemunha cristã citada, vemos o seguinte, irmãos. Minúcio Félix, convertido ao cristianismo, publicou um diálogo entre um pagão e um cristão. Esta obra nos informa com precisão sobre o paganismo da época e sobre os dados fundamentais do cristianismo. Enciclopédia Larousse Cultural, volume 16. Então, irmãos, fica claro que os antigos cristãos rejeitavam qualquer tipo de sangue, baseando-se inteiramente na Bíblia. Um certo escritor evangélico, embora sendo um opositor das testemunhas cristãs de Jeová, admitiu: pelo menos uma coisa positiva temos a aprender com as testemunhas de Jeová: a importância que dão aos estudos bíblicos. Esse opositor evangélico, esse escritor evangélico, é o Romildo Ribeiro Soares, o R.R. Soares, né? Famoso aí num canal de TV aí, né? As testemunhas de Jeová, no desejo de agradar inteiramente a Deus e ao Senhor Jesus, se compromete a observar todas as suas leis e ordens, não deixando que opiniões humanas ou falhas humanas interfiram na adoração pura e verdadeira, conforme Marcos capítulo 12, versículos 29 e 30, e João capítulo 4, versículos 23 e 24. Podemos também, irmãos, abordar as premissas e a conclusão disso de uma maneira indiscutível. Premissa 1. O sangue de animais era proibido para o uso nas escrituras hebraicas. Premissa 2. A proibição do sangue foi passada para os cristãos em Atos 15. Premissa 3. Não usamos o sangue de animal, nem comendo e nem injetando nas veias. Conclusão, então, irmãos. Assim como o sangue de animais não pode ser usado em transfusões, o mesmo vale para o sangue humano. Os espíritas acreditam que as testemunhas de Jeová são radicais ao evitar comer carne mal passada. Mas, na realidade, isso pode ser prejudicial à saúde, devido a parasitas como a taenia, né? A taenia. A lei de Deus não proíbe comer carne, mas sim o sangue, como símbolo de respeito pela vida. As testemunhas de Jeová escolhem não consumir carne com muito sangue, mas Deus permitiu o consumo de carnes e outras substâncias que contenham vestígios de sangue. A proibição se aplica apenas ao sangue em si, não aos elementos que possam estar presentes em outras substâncias aprovadas por Deus.
A crença das testemunhas de Jeová é baseada na Bíblia e na lógica, lembrando, né, a preciosidade da vida e evitando matar seus irmãos em guerras, por exemplo. Pesquisas científicas mostraram, irmãos, que as transfusões de sangue podem aumentar a taxa de mortalidade em pacientes, enquanto a proibição do uso de sangue foi perpetuada no Novo Testamento. A crença das testemunhas de Jeová é fundamentada no conhecimento lógico e nas descobertas científicas modernas. O trabalho foi publicado no Journal of the American Medical Association, com elogios no editorial. Esse estudo é uma adição notável às evidências anteriores, escreveu Lawrence T. Goodnough, da Universidade de Stanford. A conclusão que se tirou é que evitar as transfusões pode salvar mais vidas. De acordo com a revista Época, sobre o tema Menos Sangue, por favor, de janeiro de 2011, nas páginas 94 e 95. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, né? Ative o sininho para toda vez que nós postarmos novos vídeos, o YouTube mandar uma notificação avisando você. E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.